Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, criatura querida, graça e paz. O pastor de ovelhas, Davi, é o tema do devocional de hoje e você pode conferir a passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos para o nosso devocional. Davi, o pastor de ovelhas. Davi é um dos grandes personagens da Bíblia. Ele foi um homem de muitas qualidades: pastor dedicado, músico habilidoso, poeta inspirado, guerreiro valente, sábio administrador e o maior rei de Israel. Mas sendo feito da mesma substância que nós, tinha lá suas fraquezas e cometeu sérios erros. Por esses dias nós vamos refletir a respeito de sua pessoa, caráter e personalidade, papéis e responsabilidades, vitórias e fracassos. Ao observar sua trajetória, nós vamos extrair lições valiosas para as nossas vidas. A cada dia nos aprofundaremos em uma característica desse homem de Deus. Hoje, vamos começar com pastoreio. Davi, o pastor de ovelhas. A história de Davi começa de forma muito humilde. Na cultura hebraica da época, o primeiro filho, o primogênito, tinha mais importância e privilégios do que os outros filhos. Assim como Davi era o mais novo entre 7 irmãos, era considerado o menos importante e frequentemente era negligenciado por seu pai. Isso é visto claramente na ocasião em que o profeta Samuel foi visitar sua família. Jessé apresentou ao profeta Samuel todos os seus filhos, exceto Davi, que estava no campo cuidando do rebanho. Samuel, o profeta, precisou insistir para que Jessé buscasse seu filho caçula. Sendo o filho mais novo, ele foi designado para uma tarefa muito humilde: pastorear os rebanhos de seu pai. Mas essa função lhe proporcionou valiosas experiências que moldaram seu caráter, preparando-o para o futuro. Suas principais responsabilidades como pastor eram apacentar as ovelhas e protegê-las dos animais selvagens. A função de apacentar, como o próprio Davi escreveu no Salmo 23, era fazê-las repousar em pastos verdejantes, levá-las para junto das águas tranquilas e guiá-las por veredas seguras. As ovelhas são animais muito tolos e frágeis e precisam ser tratados com extremo cuidado. Davi as alimentava e pastoreava com muito zelo e dedicação. A outra função era a mais difícil e perigosa: protegê-las dos predadores. Davi precisava cuidar de cada ovelha do rebanho e não deveria permitir que nenhuma delas se perdesse ou fosse devorada. A responsabilidade e a coragem de Davi foram provadas quando, certa vez, um leão tentou arrebatar uma ovelha e, em outra ocasião, um urso tentou devorar outra delas. Davi não se atemorizou e corajosamente enfrentou tanto o leão quanto o urso e livrou as ovelhas de serem mortas. Davi realmente tinha o coração de um pastor e não de um mercenário, pois o mercenário, quando vê o perigo, abandona as ovelhas, já que está preocupado mais consigo mesmo do que com o rebanho. Portanto, vemos que Davi, mesmo quando designado para um serviço humilde e sem visibilidade,
levou a sério sua responsabilidade e a cumpriu de todo o seu coração. Deus o estava treinando para posteriormente apacentar o povo de Israel com o mesmo cuidado que ele cuidava das ovelhas. Pois assim como cada ovelha do rebanho era preciosa para o seu pai Jessé, também cada homem e mulher da nação de Israel eram preciosos para Deus. E é dessa forma que também devemos pensar e agir. Cuidar e zelar por cada pequena responsabilidade que Deus confia a nós. Pois sendo fiel no pouco, Deus nos colocará no muito. Também devemos estar atentos ao pequeno rebanho que Deus colocou em nossas mãos, isto é, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, de quem devemos cuidar e amar. Assim, seremos conhecidos como filhos do verdadeiro Deus. Criatura querida, no devocional de amanhã, vamos ver como a coragem e a valentia de Davi, como pastor, puderam ser usados por Deus para salvar todo o seu povo. Aguardo você. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós.